Jesus Cristo é o Senhor. A palavra do Senhor fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, ali eu estou. Cremos que o Senhor está aqui. Temos tocado na presença do Senhor. Temos tocado no Senhor, como aquela mulher que tem um fluxo de sangue, que tocou no Senhor e foi curada. O Senhor tem nos curado. E é maravilhoso isso, irmãos. Graças ao Senhor por esse ambiente maravilhoso. Que o Senhor continue falando conosco. Amém? No sábado, começamos com o irmão Cláudio falando sobre o Evangelho. Foi uma mensagem muito boa, né, introduzindo o assunto do encargo que nós temos. Hebreus 12:2. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Amém? Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. E ele nos mostrou que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, através das boas novas de Cristo Jesus, através do Evangelho, o Evangelho que é acerca de Jesus Cristo. Ele nos incluiu no seu corpo. Hoje nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos membros desse corpo, desse homem coletivo. E o irmão Cláudio nos mostrou que não só fomos salvos da condenação eterna, como agora o Senhor nos colocou em uma carreira. O Senhor nos colocou em uma carreira, assim como o povo de Israel que saiu do Egito, e o Senhor introduziu o povo de Israel no deserto, para que eles pudessem chegar em Canaã. Assim somos nós. O Senhor nos colocou hoje na igreja, e através da igreja, o Senhor está nos ganhando. Ele nos ganhou no nosso espírito, Ele está nos ganhando na nossa alma, e um dia nós receberemos um corpo glorificado em Cristo Jesus. Um dia todos nós seremos transformados. Amém, irmãos? Ele mostrou que essa caminhada cristã, ela é ascensional. Assim como está escrito que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo, crescendo, até ser dia perfeito. Assim é a nossa caminhada cristã. O Senhor vai trabalhando a vida de Cristo em nós. O Senhor vai trabalhando por meio do Evangelho a sua vida, para que nós venhamos expressar a Cristo, para que Cristo venha nos salvar de nós mesmos. Não foi isso que o Cláudio falou conosco? Amém? À medida que Cristo vai nos ganhando, nós vamos nos identificando com Cristo. Nós vamos ganhando o caráter de Cristo, que é basicamente a mensagem que o irmão Douglas trouxe para a gente. Que nós precisamos nos identificar com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Ele é a nossa vara de medir. Por isso que nós precisamos fitar os olhos para Jesus, porque Ele é o nosso exemplo. Assim como a criança, ela vê os pais e segue os exemplos dos pais, assim somos nós com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós nos identificamos com Ele. Por isso que Ele vai se revelando a nós, porque nós precisamos carregar essa identidade, a identidade de Cristo. Amém? Logo, essa vida identificada com Cristo vai gerar o quê? Consagração. Consagração tem relação com separação. Nós fomos separados desse mundo. Não é isso que a palavra igreja fala? Eclesia, aqueles que foram chamados para fora de. O Senhor nos tirou desse império e nos transportou no reino do seu Filho. E agora nós somos separados. Nós temos que viver uma vida santa diante do Senhor, uma vida irrepreensível, uma vida de comunhão com Ele, uma vida de busca do Senhor. E essa é basicamente a mensagem do nosso amado irmão Sacha. Amém? Só que se a gente ficar só na questão da consagração, a gente corre o risco de ser místicos, ficar só subindo um monte, ficar só no quarto orando, ficar só buscando o Senhor, que é muito bom. Lembra de Pedro, quando o Senhor se transfigurou? Lá no monte, ele falou, façamos 3 cabanas. Porque é maravilhoso, irmão, estar nesse ambiente aqui. Não é maravilhoso? É muito bom estar na presença do Senhor, desfrutar da presença do Senhor, é maravilhoso. Mas o Senhor falou, nós temos que descer, porque lá embaixo existem pessoas endemoniadas, existem pessoas escravas,
nesse mundo e nós precisamos levar a libertação. Por isso que a palavra do apacentamento, ela é essencial, porque ela traz um equilíbrio. Porque a vida cristã, além de ser uma vida espiritual, ela é muito prática. Ela é muito prática. Então, compreender esses 3 níveis que o irmão Násio trouxe sobre apacentamento é maravilhoso. Porque nós nos consagramos ao Senhor, porque o amor do Senhor foi derramado em nossos corações, agora nós vamos cuidar um dos outros. O cuidado mútuo que foi falado de manhã, né? O Násio usou como 3º nível de apacentamento, que é o cuidado de um irmão para com outro irmão, que é um resultado normal da comunhão com o Senhor. Na medida que nós vamos tendo comunhão com o Senhor, o amor do Senhor vai crescendo em nossos corações. Logo, o Senhor nos leva a ter comunhão uns com os outros. Amém, irmãos? Nós precisamos ter comunhão uns com os outros, para que esse Cristo que está em nós, ele seja comungado com o Cristo que está no outro irmão. Cada um tem uma porção de Cristo, e nós precisamos repartir e comungar desse Cristo. A plenitude de Cristo está na igreja. Ela está repartida nos seus membros. Todos nós temos uma porção de Cristo. Por isso que precisamos ter comunhão uns com os outros. Não existe nenhum irmão que é pequenininho o suficiente que não tenha nada do Senhor. Todos nós temos algo do Senhor. Seja uma palavra, seja uma oração, seja uma visita, todos nós temos algo do Senhor. Amém? Temos algo do Senhor. E o irmão também falou sobre um outro nível de apacentamento, que é o nível dos irmãos que têm um dom de pastor. Tem alguns irmãos que têm um dom de pastor. E eu queria trazer um equilíbrio aqui, porque o irmão Násio não entrou muito na questão do apacentamento por causa do horário, e também na questão do pastoreio. Mas, irmãos, a gente vê que no meio da cristandade criou-se um evangelho onde o pastor é um líder. Todo pastor necessariamente é um líder. Mas quando a gente vai para as Escrituras, o pastor é mais um dos dons. Quando a gente vai em Efésios 4, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, na igreja existem muitos pastores e pastoras, porque o dom não é masculino. O dom é para o homem e para a mulher. Pastores e pastoras. É óbvio que nem todos os irmãos têm o mesmo encargo, mas cada um vai na medida de fé que o Senhor deu. Existem irmãos que vão apacentar jovens, existem irmãos que têm encargo de apacentar irmãs, existem irmãos que têm encargo de apacentar crianças. Cada um de acordo com aquilo que o Senhor colocou. Amém? Mas na igreja existem muitos pastores, na igreja existem muitos evangelistas, na igreja existem muitos mestres. O que nós precisamos é desenvolver o nosso dom. Amém, irmãos? E ele fala e o irmão Násio falou de um outro nível, que é o nível dos presbíteros, que ser presbítero é um ofício. Não é isso? O presbítero é o irmão que é ancião, é o irmão que é mais velho, que tem uma maturidade em Cristo. Nem todo presbítero tem o dom de apacentamento. Nós podemos citar muitos irmãos que a gente conhece que é presbítero, que não é pastor. Mas todos os irmãos que são presbíteros têm que ter paternidade. Tem que ser pai, para cuidar. Porque se você não tem a maturidade de um pai, você não vai cuidar. Não é isso? Não é isso que João fala? Filhinho, eu vos escrevi por causa disso, disso, disso. Jovens, eu vos escrevi por causa disso, disso, disso. Pais, eu vos escrevi por causa disso, disso, disso. E João que estava escrevendo era um ancião. Então aqui nós temos a caminhada cristã nas suas estaturas. Quando todos nós iniciamos no Evangelho, nós somos bebês na fé. Todos os irmãos que se iniciam no Evangelho são bebês. E agora, nessa caminhada, nessa vereda que é ascensional, nós temos que passar de filhinho para jovens, papais, para ancião. E todos os irmãos precisam desenvolver isso. A paternidade
é para todos, para os irmãos e para as irmãs, porque a paternidade fala de cuidado. Por isso que quando a gente vai ver ali em Paulo falando com Timóteo, que o presbítero ele não pode ser neófito, novo na fé, porque o novo na fé não adquiriu a paternidade. Entende, irmãos? Então o presbitério, que é um ofício, ele é plural. Ali pode ser irmãos com dom de evangelismo, com dom de profeta, com dom de pastor ou dom da mestria. Mas todos os irmãos ali que são presbíteros e também os diáconos, eles precisam ter paternidade para poder cuidar dos irmãos. Por isso que uma das funções dos presbíteros é pastorear. Como o irmão bem leu para a gente aqui 2 versículos. Pastoreai o rebanho do Senhor. O pastor, ele pode ter um cuidado com um grupo de irmãos, dependendo do encargo dele, e ele sendo um presbítero, ele vai ter um cuidado com a igreja de uma forma geral, né? Mas o presbítero, uma das funções dele é ter um cuidado coletivo, ele precisa sempre ter esse cuidado coletivo. Claro que o presbítero vai também ter o cuidado individual. E como o irmão mesmo leu para a gente, além de pastorear, o presbítero também ele é bispo, que é uma outra função. Ele é supervisor, ele tem que supervisionar os irmãos, olhar os irmãos nos seus serviços, né? Olhar se está fazendo certo, se não está fazendo, encorajar os irmãos que estão parados. Né? Às vezes os irmãos estão funcionando, um irmão chega ali, começa a te dar um toque, tu fala, irmão, tu está se metendo no meu serviço? Sim, ele precisa, irmão. O seu serviço precisa ser ajustado. Todos os serviços precisam de ajustes. E é por isso que existe presbíteros na igreja, para ajustar serviços. Não para fazer você parar, mas sim para ajustar, para você continuar. Por isso que ele é bispo, supervisor. E os presbíteros têm que direcionar. Eles são os nossos guias. Eles têm que presidir. Ah, irmão, ninguém está sobre mim. Toma cuidado. O Senhor colocou os presbíteros. Assim como em uma família existe o pai e a mãe que direcionam a casa, e não são os filhos que mandam, são os pais que dão direções, assim na igreja existem irmãos que o Senhor colocou para dar direcionamentos. Os presbíteros não mandam, mas eles direcionam. Porque eles são os irmãos que têm uma maturidade maior, né? Estão há mais tempo, têm uma experiência com o Senhor. Isso não tem relação com idade, mas sim com relação de entrega e compromisso com o Senhor. Quanto mais você se entrega, quanto mais você deixa Cristo trabalhar na sua vida, mais essa vida vai crescendo, mais nós vamos amadurecendo em Cristo, irmãos. Você pode até falar, irmão, eu não sou presbítero, então não preciso ser pai, eu não preciso cuidar. Irmão, o Senhor nos chamou para ter responsabilidades. O Senhor quer nos incluir no seu propósito, o Senhor quer contar conosco. E como Cláudio nos lembrou, o Senhor não vai contar com meninos. O Senhor vai contar com filhos maduros, filhos amadurecidos, para o progresso do Evangelho. Amém? Então esses 3 níveis de apacentamento nos leva a ter uma vida prática, a ter uma vida de comunhão, uma vida onde a expressão de Cristo se expressa no meio dos irmãos, porque Deus está em todos e age por meio de todos. Amém? Logo, quando a igreja ela começa a funcionar de uma forma normal, o testemunho do Senhor ele vai aparecendo nessa terra. E é esse o encargo que o Senhor tem colocado no meu coração, de falar um pouco sobre o testemunho do Senhor. Amém? Sempre lembrando do tema, fitando os olhos para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Tem algumas versões que falam da nossa fé, mas é da fé. Esse nossa não existe. É da fé, porque a fé é dele. Ele é o autor e consumador da fé. Amém? Vamos ler Atos 1:8, que fala ali quando o Senhor ressuscita, né? E ele dá uma incumbência para os discípulos. Mas receberei poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos aqui o Senhor chamar os discípulos para ser testemunhas dele. Nós temos
muitos chamamentos, ou um chamamento só, mas muitos aspectos desse chamamento, né? Um dos nossos chamamentos é ser testemunhas do Senhor. Em 1 Coríntios 1:9, o Senhor falou: fiel a Deus que nos chamou à comunhão do seu Filho Jesus. O Senhor também nos chama a ter comunhão com Ele. O Senhor nos chama a ser santos. O Senhor nos chama a nos identificar com Ele. Mas aqui em Atos, o Senhor falou: vós sereis as minhas testemunhas. E é interessante que ele fala para os discípulos esperarem. Espera a descida do Espírito Santo. Quando ele descer sobre vós, então vós sereis as minhas testemunhas. Então, apesar de ser chamados para ser testemunhas do Senhor, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Amém? Por isso, todo esse progresso de se identificar com Cristo, de ter comunhão, porque na medida que nós vamos tendo comunhão com o Senhor, esse Espírito vai crescendo, e esse testemunho também vai crescendo, porque a gente só consegue ser testemunha do Senhor com a ajuda do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo tem condição de dar testemunho de Cristo. O Senhor Jesus Cristo dá testemunho de Deus e o Espírito Santo dá testemunho de Cristo. E nós damos o Espírito Santo por meio de nós dá testemunho de Cristo para esse mundo tenebroso. Nós precisamos, como espelho, refletir Cristo para esse mundo. E só através do testemunho de Cristo que nós conseguimos ser luz. Só através do Espírito Santo que nós conseguimos dar um testemunho adequado de Cristo. Quando nós olhamos ali o Sermão do Monte, né, o Násio leu hoje com a gente alguns aspectos do Sermão do Monte, alguns versículos. Vamos ali para Mateus 5. A partir do verso 3, o Senhor começa a falar, né? Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. E ali nós vemos 9 bem-aventuranças. Quando nós olhamos para essas 9 bem-aventuranças, você vai perceber que nós não temos condição de reproduzir isso daqui. Bem-aventurados mansos. Quem aqui é manso? Levanta a mão. Bem-aventurados misericordiosos. Quem aqui é misericordioso? Bem-aventurados pacificadores. Quem aqui é pacificador? Quando o Senhor Jesus Cristo está falando aqui dessas bem-aventuranças, na verdade, Ele está falando dele mesmo. Ele está mostrando para os discípulos o seu caráter. E como nós somos diferentes dele. E como nós precisamos do caráter de Cristo. Porque só em Cristo nós conseguimos ser humildes. Só em Cristo nós conseguimos ser misericordiosos. Só em Cristo nós conseguimos ser pacificadores. Porque tudo isso daqui é uma expressão do caráter de Cristo. Nós até podemos, né, fazer uma carinha de manso, de humilde, botar uma roupa, olhar para baixo, falar manso. Mas, irmão, é só alguém pisar no nosso calo, ultrapassar o nosso limite, e você vai ver o leão que você é. Lembra de Pedro? Pedro falou assim: Senhor, ainda que todo mundo vá te trair, eu não vou te trair. Pedro não se conhecia. Ele estava sendo sincero com o Senhor, mas ele não se conhecia. Ele achou que ele podia. Mas ali, quando aconteceu aquela cena de traição, e todos se dispersaram, Pedro foi junto. Então, irmãos, em nós não habita bem algum. Como Paulo falou, eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Mas é claro que em Cristo nós podemos manifestar todas essas bem-aventuranças. É preciso que Cristo cresça para que nós possamos manifestar essas bem-aventuranças. Amém? Aqui, olha, lendo então o versículo 13... Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder a sua qualidade, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, nem os que acendem uma candeia e colocam debaixo de um cesto, mas num velador. E assim ilumina
todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então aqui o Senhor fala para os discípulos: vocês são o sal e vocês são a luz. Mas antes de falar para eles que eles eram sal e que eles eram a luz, o Senhor mostra nas bem-aventuranças o seu caráter. Para que, assim como ele falou, eu sou a luz do mundo, e como está escrito, na sua luz nós vemos a luz de Cristo precisa resplandecer através das nossas vidas. Nós e nós mesmos não conseguimos ser luz, nós e nós mesmos não conseguimos ser sal, nós só conseguimos ser luz e sal através da vida de Cristo. Por isso que o Senhor falou: vocês serão as minhas testemunhas, mas aguardem a descida do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode capacitar vocês a dar um testemunho adequado do Senhor. Por isso, irmãos, precisamos viver essa vida de dependência do Espírito. Precisamos andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito. Precisamos nos consagrar ao Senhor, para que essa vida ela possa transbordar. Amém? Então, apesar do nosso chamamento, nós precisamos do Senhor. Nós, em nós mesmos, não temos condição de ser testemunhas do Senhor. Nós precisamos dele para dar um testemunho adequado. Amém? Então, aqui nós vemos, depois, os discípulos em Atos começam a sair e dar testemunho do Senhor. Vamos ler Lucas 24, 44 ao 49. Depois lhes disse: são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Então, nós vemos aqui o Senhor incumbindo e mandando os discípulos dar testemunho daquilo que tinha acontecido, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. E nós vemos em Atos, os discípulos, eles começam a dar testemunho do Senhor. Nós podemos ver em algumas passagens aqui os discípulos dando testemunho do Senhor. Mas o interessante para nós é que entre ser testemunha e entre dar testemunho do Senhor com os nossos lábios, falar para o mundo sobre o Senhor, existe algo que é ter testemunho, ter uma vida de testemunho. Nós precisamos desenvolver uma vida de testemunho diante do Senhor. Nós precisamos desenvolver essa vida, porque o testemunho com a vida, ele é muito mais impactante do que o testemunho com os lábios. Às vezes nós falamos do Senhor, mas a nossa vida descredibiliza aquilo que falamos do Senhor. A nossa vida desabilita aquilo que falamos do Senhor. E em vez de ser cristão que glorifica o nome do Senhor, nós acabamos, através dos nossos atos, envergonhando o Senhor. Então, além de ser chamado a ser uma testemunha, nós precisamos desenvolver essa vida de Cristo em nós, para que a nossa vida seja uma vida de testemunho, para que a gente possa pregar o Evangelho através da nossa vida, em testemunho, irmãos. Por que isso? Porque isso é muito mais impactante. E é interessante, porque nós precisamos ter testemunho diante de Deus. Olha o que vai falar aqui, olha. 3 João. Vamos ler a epístola de João, que é interessante. Vou ler o versículo 3, o versículo 6, o versículo 9 e o versículo 12.
Ó, pois alegro-me muito quando os irmãos vieram em teu favor, testemunharam como andas na verdade. Aqui João está falando de Gaio, né? Como andas na verdade. Ao 6, os quais testemunham do teu amor diante da igreja. Tu farás bem e se encaminhares na sua viagem de modo digno de Deus. No 9, escrevi à igreja, mas Demétrio, que gosta de ser o líder entre eles, não nos recebe. Mas quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, até a própria verdade. Nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. É interessante que Demétrio, a verdade, dava testemunho de Demétrio. Quem é a verdade, irmãos? Senão o Senhor. Como que o Senhor dava testemunho de Demétrio? Por meio da vida de Demétrio. Demétrio tinha uma vida irrepreensível, a ponto da própria verdade dar testemunho de Demétrio. Os irmãos davam testemunho de Demétrio e o próprio João dava testemunho de Demétrio. Esse é um testemunho maravilhoso, um testemunho impactante, irmãos. A nossa vida de testemunho, ela precisa ser diante do Senhor. Nós precisamos também ter uma vida de testemunho, por quê? Porque existem principados e potestades. Existem anjos, Satanás. Os anjos que se rebelaram, eles não se submeteram ao Senhor. E a nossa vida de testemunho expõe esses principados e essas potestades. Mostram a eles que nós refletimos Cristo. E eles que eram para dar testemunho do Senhor, eles não se submeteram a Cristo. Eles não se submeteram a Deus e quiseram estabelecer um outro reino. Logo, quando nós damos testemunho, nós também damos testemunho contra principado e contra potestades. Por isso também que o nosso testemunho é importante. A nossa vida de testemunho é importante. Amém? Efésios vai falar algo interessante também. Efésios 3:10, que vai falar que é pela igreja. Olha algo interessante aqui em Efésios. Amém? Efésios 3:10. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja, aos principados e às potestades nas regiões celestiais. Agora, por meio da igreja, Cristo se manifesta. E os anjos, toda a criação, ela está olhando. Porque é através da igreja, é através das nossas vidas, irmãos, que Cristo vai se manifestar. Uma vida que dá testemunho de Cristo, daquilo que Cristo é. E os anjos olham para a igreja. Será que quando os anjos nos olham na nossa vida individual, eles têm visto Cristo? No nosso cotidiano, eles têm visto Cristo? Eles têm aprendido com a igreja Cristo? Eles têm aprendido com as nossas vidas Cristo? Será, irmãos, que nós estamos expressando Cristo? Nós precisamos expressar Cristo, irmãos. Existe uma responsabilidade nas nossas mãos. Não só a anjos, mas também aos ímpios. É interessante porque o testemunho que nós damos ao Senhor no nosso trabalho, o testemunho que nós damos ao Senhor na nossa família, o testemunho que nós damos do Senhor, seja onde a gente esteja, as pessoas estão olhando. Alguém aqui já recebeu assim, rapaz, você tem algo diferente, eu não consigo identificar, mas existe algo diferente em você? Esse algo diferente é Cristo, irmãos. E Ele precisa crescer. Nós somos como um espelho, nós precisamos refletir a vida de Cristo. Porque se você não reflete a vida de Cristo, você está refletindo outra coisa. O que nós temos refletido, irmãos? Temos que refletir a vida de Cristo, porque a vida de Cristo refletida para o mundo, essa luz que brilha, ela vai capacitar-nos a pregar o Evangelho. Às vezes, nós pregamos o Evangelho para o nosso vizinho, nós falamos do Senhor no nosso trabalho e não tem muito impacto, porque a nossa vida não é uma vida que glorifica o nome do Senhor. Por isso que precisamos observar essa vida de testemunho, essa vida de comunhão. Amém?
E por outro lado, nós também precisamos dar testemunho para os irmãos. Lembra que Paulo fala: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Paulo se colocou como alguém que era maduro e se colocou como alguém que era espelho para os outros irmãos. Vamos ler aqui Hebreus. Hebreus 12:1. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então nós estamos rodeados, irmãos, por uma nuvem de testemunhas. Existem muitos irmãos que servem como testemunho para nós, testemunho a ser seguido, e nós temos que nos colocar como testemunho do Senhor também para os irmãos. Como Paulo falou: vós sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos que nos colocar como esses irmãos que são exemplo para os outros, os irmãos que são mais velhos para os mais novos. Por que isso, irmão? Porque a gente fala às vezes: irmão, você precisa andar no Espírito. Mas você precisa ser um exemplo de irmão que anda no Espírito. Irmão, você precisa ser manso. Mas você precisa ser um exemplo de irmão que é manso. Você precisa, irmão, se submeter. Você tem que ser um exemplo de sujeição. Nós temos que ser exemplo, irmãos. Assim como o filho, ele aprende olhando para o pai, mais do que aquilo que o pai fala, ele aprende as atitudes, né? Ele vai repetindo o que o pai faz. Nós também temos que nos colocar como aqueles que vão dar testemunho de Cristo para os irmãos. Porque às vezes nós não entendemos algo de Cristo e aquele irmão com a sua vida nos ensina. Como o irmão, acho que foi o irmão Bruno estava falando aqui do irmão Artuzinho, né? Que ele não fala nada, mas ele nos ensina sobre o serviço. Tem muitos irmãos que não falam nada, irmão, mas com a sua vida e com seus procedimentos nos mostram a vida de Cristo. Nós conseguimos ver aspectos de Cristo nos irmãos. Nós olhamos para um irmão e falamos: rapaz, esse aqui, olha, ele mostra uma cor de Cristo. Aquele ali mostra outra cor de Cristo. E na medida que nós vamos tendo comunhão com o Senhor e Cristo vai aparecendo, nós vamos sendo testemunho para os irmãos. Nós precisamos ter essa consciência, que nós somos testemunha também para os nossos irmãos. Tu fala: irmão, não tem nada a ver, o irmão tem que olhar para Cristo. De fato, nós temos que olhar para o Senhor. Mas o Senhor, ele se manifesta por meio da igreja. Por meio de quem Cristo se manifesta? Por meio dos seus membros. E nós somos membros do corpo de Cristo. E como lemos mais cedo, o corpo, né, Efésios vai falar que o corpo produz o seu próprio aumento, não é isso? O corpo produz a sua própria edificação, o corpo se edifica, através também do testemunho que um irmão dá de Cristo, ele ensina a outro aquilo que ele não aprendeu. Às vezes o irmão lê algo e não consegue tocar naquilo dali, mas ele começa a andar com outro irmão e ele aprende a andar. Nós precisamos ser testemunha para os nossos irmãos. Testemunho de um bom procedimento em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu queria ler João, para essa questão do testemunho, irmãos, ela é interessante, porque nós vamos percebendo que na caminhada, alguns irmãos, eles vão perdendo a condição de dar testemunho do Senhor. Eles começam a se enrolar com situações e a vida dele passa a ser uma vida não de testemunho, mas de vergonha. Isso aí, Satanás, ele está a todo momento, irmão, querendo nos embaraçar, para que a gente não consiga dar um bom testemunho de Cristo. Existem muitos irmãos que depois de um tempo no Evangelho, a vida dele está toda embaraçada e ele não consegue tocar em certas circunstâncias, em certas situações, porque ele não tem um bom testemunho naquela situação. Satanás enrolou ele foi enganado, e às vezes aquele irmão não quer se arrepender daquilo dali, ele perde a condição de dar testemunho do Senhor. Irmão, isso é muito sério. Por isso
que nós precisamos estar também na comunhão com os irmãos, porque um irmão exortando o outro irmão, um irmão guarda o outro irmão, e é o ambiente da igreja que é o ambiente adequado para que a vida de Cristo se manifeste. E às vezes nós nos afastamos do ambiente da igreja, nos enrolamos em situações e perdemos a condição de dar testemunho, a ponto de alguém falar: rapaz, tu é crente mesmo? Não tem um versículo que fala que existe justo com obras de ímpios e existe ímpios com obras de justos? Imagine, irmão, um cristão com obra de ímpio. Aí ele vai pregar o evangelho para alguém que tem bom testemunho na comunidade. Como que ele vai fazer para pregar o evangelho se a vida dele descredibiliza aquilo que ele fala do Senhor? Nós temos uma responsabilidade grande, irmãos, que é refletir Cristo, e nós temos um adversário que quer a todo momento nos envergonhar, para que a vida de Cristo não flua adequadamente, que nós possamos ter misericórdia, buscar o Senhor, pedir: Senhor, nós queremos dar testemunho de Ti, não temos condição, seja a nossa condição. Senhor, eu estou enrolado com isso daqui, me ajuda, me livra disso, Senhor, eu preciso sair dessa situação. Procure os irmãos, irmão, peça ajuda, a ajuda está no corpo, amém? Aqui em João 12, existe uma situação interessante, que é Lázaro. 11, vamos começar com 11, Lázaro, Marta e Maria. É interessante que, vamos ler primeiro, antes de eu comentar. Certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhes enxugara os pés com os seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e a Lázaro. É interessante que Marta, Maria e Lázaro, ela fala da vida cristã normal. Maria vai falar da nossa vida de comunhão com o Senhor. Não é isso? Maria era alguém que estava sempre aos pés do Senhor, estava ali ouvindo o Senhor. Marta vai falar da vida de comunhão, de serviço ao Senhor. Tu vê, né, em Lucas 10, nós vemos aquela cena ali de Maria aos pés do Senhor e Marta servindo. E depois nós vamos ver também Marta, quando o Senhor dá um banquete na casa de Simão o curtidor, Marta também estava servindo. Então Marta representa o aspecto cristão do serviço. E Lázaro representa o aspecto do testemunho. Lázaro, quando aparece, ele aparece doente, e depois ele aparece morrendo e ressuscitando. E é interessante que a palavra testemunho, ela significa justamente martir, morrer. Para dar testemunho de Cristo, nós precisamos morrer. Para a nossa vontade, para os nossos desejos, para o nosso ego, para os nossos sonhos. Para que Cristo venha aparecer, nós precisamos morrer. Assim como o evangelista falou, o evangelista João, não é isso? Convém que ele cresça e que nós diminuamos. Na medida que Cristo vai crescendo, esse testemunho vai crescendo também. E nós vemos o que acontece aqui. Lázaro, quando ele aparece aqui, logo em seguida ele morre. O Senhor não vai imediatamente, propositadamente o Senhor deixa, porque Lázaro era o seu amigo, morrer. E depois o Senhor ali ressuscita Lázaro. E agora Lázaro era um testemunho de uma vida ressurreta naquela comunidade ali de Betânia. Assim como nós também, irmãos, precisamos ser ser um testemunho da ressurreição de Cristo, ter uma vida ressurreta, onde a vida de Cristo possa crescer através de nós.
Amém? Logo aqui no 12, olha algo interessante que vai falar. 12:1. João mesmo. 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Versículo 9. E quando souberam que Jesus estava ali, chegou grande número de judeus, não só por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Então os principais dos sacerdotes decidiram também matar a Lázaro, pois por causa dele muitos abandonavam os judeus e criam em Jesus. O 17. E a multidão que o acompanhava quando ele chamou a Lázaro para fora do sepulcro e o ressuscitou dos mortos, davam testemunho dessas coisas. Você percebe aqui que agora Lázaro, ele, assim como Jesus, ele atraía as multidões porque ele tinha uma vida ressurreta, a ponto da religião querer matar a Lázaro. A ponto de Satanás falar, olha, nós temos que matar esse sujeito aí, porque ele vive uma vida ressurreta, uma vida de testemunho. E uma vida de testemunho, irmão, fala muito alto. Ela é impactante. Por isso que Satanás tenta a todo momento ferir o nosso testemunho, nos embaraçar com coisas, para que a nossa vida não esteja credibilizada, para que a gente não consiga dar um bom testemunho em casa, com a nossa esposa, um bom testemunho para a nossa família, um bom testemunho no trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola. Irmãos, nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos Cristo nessa terra, e aonde quer que a gente vá, nós estamos levando o Senhor. Nós pertencemos a um reino e representamos esse reino aqui nessa terra. E nós manifestamos esse reino através da nossa vida, através de Cristo em nós. Por isso que Cristo em nós, a esperança, aleluia, Cristo em nós, esse Cristo precisa crescer, esse Cristo precisa manifestar, irmãos. Por isso precisamos de uma vida de comunhão com Ele, para que esse testemunho ele cresça. E assim, a pregação que nós vamos dar do Evangelho, assim o testemunho que nós vamos dar de Cristo com as nossas bocas, elas terão muita eficácia. Amém, irmãos? Precisamos dar testemunho do Senhor, mas principalmente com as nossas bocas. Amém? Então, resumindo, o Senhor nos chamou para ser testemunhas. Amém? Esse é um chamado de todos nós. Ser testemunho do Senhor. Antes de dar testemunho do Senhor, nós precisamos desenvolver uma vida de comunhão com o Senhor, para que essa vida de testemunho cresça, para que nós possamos também dar testemunho com nossos lábios, e esse testemunho com nossos lábios possa ser impactante. Então precisamos ser testemunhas, ter testemunho e dar testemunho. Amém? Jesus Cristo é o Senhor. Amém.